pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de História aqui do Carecas de Saber. Hoje, nosso assunto é Guerra de Secessão. Hoje nós vamos falar daquela que é chamada American Civil War, ou Guerra Civil Americana, né? Que eles chamam, os historiadores brasileiros chamam Guerra de Secessão. O que é secessão, pessoal? Vocês se lembram? Secessão é separação, ou seja, é uma guerra sobre uma separação. Não confundam com guerra de sucessão. São muito comuns na Europa, né, principalmente na Idade Moderna, as guerras de sucessão. Quando um rei morre, não deixa sucessores e vários grupos disputam quem vai suceder o rei. É totalmente diferente a secessão, que é um ato de separação. Então, a Guerra de Secessão, vamos retomar, né? Havia divergências entre o norte e o sul dos Estados Unidos, principalmente relacionados a dois pontos. O protecionismo, que o norte defendia e o sul era contrário, e a abolição da escravidão desejada pelo sul, desejada pelo norte, né? O sul desejava manter a escravidão e o norte a sua abolição. Então, estas duas questões vão criar tensões entre essas duas regiões do país, até o ponto em que o declaradamente abolicionista Abraham Lincoln é eleito, e assim o Sul, em 1861, declara-se em secessão, declara-se em separação e forma os Estados Confederados da América. Então, passa a haver dois países, os Estados Unidos da América, que compreenderia apenas o norte, e os Estados Confederados da América. A bandeira dos confederados, vocês já devem ter visto em série, filme, em desenho, né? Parece muito, até às vezes em camisetas das pessoas, né? Não sei. Ela é muito semelhante à bandeira dos Estados Unidos em cores, né? Em símbolos, né? Ela também tem o vermelho, ela também tem o azul, mas também tem as estrelas brancas. No entanto, ela tem esse formato de X, né, na bandeira, como hoje tem, por exemplo, a bandeira da Escócia e algumas outras bandeiras pelo mundo têm este formato. Né? Esta era a bandeira dos confederados. Inclusive, existe muita polêmica sobre o uso da bandeira confederada atualmente, mas daqui a pouco a gente fala mais sobre isso. Então, o Sul e o Norte vão entrar em guerra. Quem vai vencer? Vamos lembrar, o Sul ele era essencialmente agrário, usava o sistema de plantation. O Norte era industrializado. Quem vai vencer? Já falamos isso em outras aulas. É evidente que o lado que tem mais população, o Norte, maior desenvolvimento de indústria, o Norte vai acabar tendo várias vantagens sobre o Sul, mesmo porque você dá ao escravo o direito de lutar na guerra, você está dando a ele o direito de pegar em armas e o direito de, no fundo, de cidadania, né? Porque o cidadão, o indivíduo que luta pelo exército, ele defende a pátria. Então, é muito complicado você colocar os escravos para lutar. Como muito da população do Sul era composta por escravos, o Sul acaba tendo todas essas desvantagens, o que leva à sua derrota. Enquanto isso, em 1863, o Lincoln decreta finalmente a abolição da escravidão nos Estados Unidos da América. Entretanto, só em 65 é que o Sul será obrigado, em definitivo, a aceitar esta abolição. O que vai acontecer? Quais são as consequências destas vitórias do Norte? Bom, vamos lá. O Sul vai passar a organizar grupos racistas, dos quais vocês talvez já tenham ouvido falar. Os Cavaleiros da Camélia Branca são um deles, mas o grupo de mais destaque é a KKK. Hoje em dia as pessoas usam isso para rir em redes sociais, né? Mas o KKK, ou Ku Klux Klan, é um grupo racista de cunho extremamente violento, que vai se organizar logo após a Guerra de Secessão. Ela vai acabar aqui no final do século XX, e agora, né, existem grupos tentando retomar, né, a KKK. Inclusive, a KKK ela recentemente declarou apoio ao Donald Trump
e foi perguntado a ele, né, o que ele achava disso. Ele falou: não, quem sou eu para negar o apoio de alguém? Por que isso é grave? Por que é grave ele se colocar? Por que é grave essa instituição se reorganizar? O que a KKK fazia? Vocês devem saber, já devem ter ouvido falar, que existiam, e de certo modo em menor escala ainda existem, nos Estados Unidos, bairros de negros, né? Muito segregado. Não é como aqui que existe um racismo, mas esse racismo ele não é tão regionalizado. Lá o racismo ele é muito colocado, né? Existem noites, sei lá, black night na balada, e aí se vai alguém branco ele é mal visto, porque ele é um espaço de negros que os brancos não deveriam adentrar. Então é muito segregado em vários aspectos culturais e geograficamente mesmo nos Estados Unidos até hoje. Imaginem quanto isso era evidente nessa época, né? Então, os indivíduos da KKK, eles são aqueles que usam aquelas roupas brancas com aqueles chapéus pontudos, né? Já devem ter visto em filmes, desenhos, minisséries, séries, sei lá eu. E eles, então, eles iam aos bairros de negros e eles tinham diversas ações que visavam falar para os negros assim: a gente não quer vocês aqui, voltem para a África, né? Então, eles tinham o hábito de torturar os negros que estavam andando em regiões que eles não consideravam que o negro devia estar. Eles tinham o hábito de entrar nas casas dos negros, nesses bairros, e enforcar toda a família numa árvore que ficava lá no bairro, para servir de exemplo mesmo. A ideia de punição exemplar. Olha, o que vai acontecer com vocês negros se vocês continuarem aqui nas terras dos brancos, né? Além disso, eles deixavam constantemente uma cruz pegando fogo na frente das casas. Eles denominavam-se cristãos. Eles afirmavam que eles eram cristãos protestantes. Vamos lembrar que a fundamentação do homem ideal nos Estados Unidos, né, é o WASP, é o White Anglo-Saxon and Protestant. A ideia é que o indivíduo, para ser um de nós, para ser um estadunidense legítimo, ele deve ser branco, de origem anglo-saxã e protestante. Ou seja, ele não pode ser negro, ele não pode ser latino-americano, ele não pode ter nascido no hemisfério sul, ele não pode sequer ser católico. O primeiro presidente católico da história dos Estados Unidos é o Kennedy. Kennedy foi eleito na década de 1960. Vejam, mais de 100 anos depois aqui da Guerra de Secessão. Muito bem. Então, estes grupos racistas vão passar a atuar. A gente terá os chamados Black Codes em vários estados do sul, que são as leis que proibiam negros de votar, que proibiam negros de ingressar em concursos públicos, que proibiam negros de serem votados, de ter cargos. Enfim, são leis segregacionistas efetivamente. Vocês já devem ter visto alguns filmes aí em que os Estados Unidos aparecem como uma espécie de apartheid. O apartheid é aquele regime de segregação da África do Sul, né? Nos Estados Unidos, vários estados, não é algo do país inteiro, mas vários estados que lutaram do lado dos confederados. Destaco aqui o Mississippi, onde esses grupos mais violentos atuaram, onde teve diversas leis segregacionistas, que você tem lá bebedouros para brancos, bebedouros para negros, banheiros para brancos, banheiros para negros, que para a gente parece algo do regime do apartheid, nos próprios Estados Unidos, né? Nos estados do sul dos Estados Unidos, essas coisas acontecendo. Então, isso aqui tudo vai cair quando? Isso aqui tudo vai cair na década de 1960, ou seja, cerca de 100 anos depois é que essas leis vão começar a ser questionadas por diversos indivíduos, né? No esporte a gente tem lá o Muhammad Ali, a gente tem os Panteras Negras que tiveram forte representação no pódio do atletismo da Olimpíada do México. Vocês já devem ter visto aquela imagem dos indivíduos negros nessa posição. A gente teve
Jogadores de futebol no Brasil, nos anos 60 e 70, que comemoravam os gols assim. O Reinaldo do Atlético Mineiro era um deles. O Sócrates também, do Corinthians, muitas vezes usava esse gesto, que era o gesto dos Panteras Negras, que eram um dos grupos que combatiam as leis racistas nos Estados Unidos, né? Como indivíduos, né, individualmente, a gente sempre destaca dois caras, o Malcolm X e o Martin Luther King. O nome do Martin Luther King é Martin Luther King Jr., viu? Muitas vezes vê-se aí escrito Júnior no final e as pessoas ficam confusas se é o filho dele ou se é ele. Não, ele chama-se Júnior, é que a gente coloca só assim o nome dele. A diferença fundamental entre eles é que o Malcolm X ele vai passar por um processo de conversão ao islamismo, né, até como uma forma de negar. Vamos lembrar que a KKK ela tem fundamentação cristã, então até como uma forma de negar aquilo, toda aquela construção de opressão sobre os negros, sobre sua cultura. Vamos lembrar que uma grande região da África é islâmica, né, e esses indivíduos eles vão pensar nas origens, né, e na igualdade, enfim. E o Malcolm X dizia que se alguém tentar bater em você, você deve, né, revidar proporcionalmente. O Martin Luther King ele se destaca, o nome dele é muito falado, porque ele vai se inspirar no Gandhi. O Gandhi conseguiu, né, a independência da Índia em 1947, se eu não me engano, através de uma política de não violência, né? O Gandhi ele promovia boicotes, as leis inglesas, enfim, a ideia da não violência, a ideia da desobediência civil. O Martin Luther King ele vai passar por aí. Tem uma mulher negra chamada Rosa Parks, que ela um dia diz assim, existia uma lei que dizia que se houvesse uma pessoa branca em pé e um negro sentado num ônibus, este negro deveria obrigatoriamente levantar-se para que o branco sentasse. Então, a Rosa Parks um dia diz assim, eu não vou me levantar para uma pessoa branca sentar-se, ela se recusa, e por isso ela é presa. E aí o Martin Luther King organiza um grupo de algumas centenas de negros que vão até a porta da delegacia e dizem assim, por favor, prendam todos nós, nenhum de nós vai mais se levantar para que um branco possa se sentar no ônibus. Então, em ações como essas, em marchas, em passeatas, em ações pacifistas, em ações de boicote, é que o Martin Luther King vai ganhar mais visibilidade, né? E o momento mais famoso, né, da vida dele é o discurso dele, a Marcha sobre Washington, em que ele faz um discurso que é chamado I Have a Dream, né, eu tenho um sonho, em que ele diz do sonho dele em que um dia a América, né, os Estados Unidos, sejam de fato a terra dos livres, dos bravos e das oportunidades, que é o que diz lá o hino e a sua fundamentação ideológica, né, como país, uma fundamentação nacional. E ele diz do sonho que todos sejam tratados igualmente, enfim. O que acontece com esses indivíduos? Ambos são assassinados, né? O Martin Luther King é assassinado em 4 de abril de 1968, o Malcolm X, eu não me recordo a data agora, mas eles têm aqui pouco tempo, né, de militância, coisa aí de 3, 4 anos de ações que estão cobertas pela mídia até o seu assassinato, né? Quando eles começam a receber muita visibilidade, muito poder, logo algum branco diz a eles, não, aqui não é o lugar de vocês, né? E lembram a eles como que essa sociedade entende que eles devem se colocar, né? Muito bem. Além desta questão racial, que é extremamente complexa, né, até hoje nos Estados Unidos e também em muitos outros países, né? Eu estava aqui falando com o Tião há pouco sobre expressões racistas que nós usamos no nosso cotidiano aqui no Brasil, tipo, amanhã é dia de branco, né? Amanhã é dia de branco é uma expressão que coloca que o negro não trabalha, né? Que trabalho é coisa de pessoas brancas que são sérias, negro é tudo vagabundo, né? Essa é uma expressão que surge no começo do século XX, quando após a abolição da escravidão, quando só o negro trabalhava, a gente tira essa ideia que negro trabalha. Não, o negro é vagabundo, só quer saber de samba, só quer saber de capoeira, enfim, até elementos que fazem referência à cultura negra, como a capoeira, são proibidos no Brasil no início do século XX.
mas isso é assunto para outra aula. Mas a gente tem a expressão fazer isso igual ao seu nariz, né? Fazer isso igual ao seu nariz é fazer mal feito, porque os negros têm nariz largo, né? As etnias de escravos no Brasil majoritariamente tinham nariz largo, e é como se fazer mal feito, fazer como se fosse um negro, né? Muitas pessoas usam a mesma expressão, isso é serviço de preto. São todas expressões tenebrosas que a gente carrega no nosso cotidiano, que não são as únicas expressões preconceituosas que a gente às vezes nem percebe. Por exemplo, as palavras judiar. Judiar é tornar judeu, denegrir. Denegrir é tornar negro. A coisa tá preta, que a coisa tá ruim. E assim por diante. Tenho certeza que vocês também conseguem pensar em expressões que a gente usa no nosso cotidiano e que por vezes as pessoas nem percebem a carga histórica que tem usar esse tipo de expressão e o quanto de preconceito isso não perpetua. Mas muito bem, pessoal, além de toda esta questão racial, a Vitória do Norte vai representar a vitória do Projeto do Norte. E aí o país vai passar por um processo de reconstrução que vai levá-lo a um grande crescimento industrial, a ponto de, quando a Europa ingressa na Primeira Guerra Mundial, os Estados Unidos vão se colocar como o país que tem condição de prover esta Europa, o único país fora da Europa que tem condição de fornecer esses produtos industrializados que a Europa deixa de produzir quando foca-se apenas na indústria bélica por conta da guerra, para poder então prosseguir o seu crescimento. Os Estados Unidos vão então ocupar esse lugar de fornecedor desses materiais para a Europa, porque eles têm essa condição. Mas Primeira Guerra Mundial é assunto para outra aula.